Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos aqui na notícia, né, de hoje. Galera, jogo do Santos, né? O Santos decepcionou em partes, né? Tomou o empate nos 55, né? 55 não, 52 minutos do segundo tempo, né? 6 minutos de acréscimo. No último lance, o Santos tomou o gol de escanteio e se deu o empate ao Guarani. O jogo nas mãos, mas eu acho que o Guarani jogou bem. Graças a uma partida do Brasão, o Santos não saiu até derrotado do jogo, né, de Campinas. Mas acho que o empate foi justo, porque o Santos também teve grandes oportunidades quando estava 1 a 0, teve chance de matar o jogo, teve gols perdidos pelo Barreal, o Lautaro Dias perdeu um gol incrível, o Brasão pegou pênalti, saiu esse gol. No final, no empate foi justo, mas o que não pode acontecer é esses erros individuais, né, rapaziada? Eu tava vendo até o vídeo do Mussetti aqui explicando e eu concordo 100% com o que ele falou. É, Teve pontos positivos, como a entrada do Vinícius Lira no time titular, que foi muito bem. Cansou, acabou entrando o Escobar e falhou no gol de escanteio, né? O cara cabeceou, ele nem viu, nem conseguiu marcar o cara, até apalhar o cara na hora do cabeceio, né? E saiu o gol de empate. É... Lautaro Dias não dá, rapaziada, não dá, esforçado tudo, mas não tem condições de ser titular do Santos, assim, nem jogador do Santos, principalmente titular. Mike também não tem como, uma partida terrível. Zé Rafael, uma partida terrível. Eu já tô começando a achar que esses caras do Palmeiras aí começaram a jogavam por causa do Abel. Os caras no Santos não conseguem jogar, são outros jogadores, só estão com a mesma aparência. Mas não jogam nem 10% que esses caras jogavam no Palmeiras. Nem 10%. Não sei, não sei, tá meio estranho. E tem outros jogadores, por exemplo, pontos positivos foi o Vinícius Lira, o Gabriel Brazão, com certeza. Se o Santos conseguiu ainda um ponto, outro foi graças ao Brazão. E o Roleiser, né? O Roleiser jogou bem. Então, alguns meninos estão jogando bem. Acho que o Miguelito entrou bem no jogo. Eu acho que o Santos tem que começar a enxergar isso. Melhor colocar o Miguelito titular para jogar com o Roleiser. Se você não tem o Neymar e o Gabigol, coloca o Miguelito. Do que o Lautaro Dias. Do que o Cabadieiro. Esses caras não têm condições de jogar no Santos. Ou o Santos tá jogador pronto, ou arrisca desses caras, mano. Ou nos moleques. O Vinícius Lira já entrou, já tem que ser titular. O ano passado, igual o Mussetti falou, o Souza demorou muito pra virar titular. Que todo mundo já tava nítido que ele tinha que jogar. Tomara que dessa vez ele já mantenha o Vinícius Lira já titular sempre. Não tem como o Escobar ser titular do Santos. Já fui muito defensor do Escobar também, já teve os momentos bons dele, mas hoje não tem condições. Zé Ivaldo. Por que o Zé Ivaldo é titular do Santos? Por que o Luan Pérez é reserva do Santos? Se eu acho que o Luan Pérez era o melhor zagueiro que o Santos tinha. Entendeu? Por que não testa o Alex Duarte? Falou que ele é um bom zagueiro. Se o Adonis Fias está fazendo ali para feijão com arroz, e você tem o Luan Pérez e o Alex Duarte, por que os dois são reservas do Zé Ivaldo? O Zé Ivaldo nem era para estar mais jogando no Santos. O Santos foi obrigado a comprar ele, porque ele já estava afastado. Ele não estava nem jogando mais. Entendeu? E é isso, rapaziada. Então, eu até vi aqui uma notícia que, ó, o que o Brasil falou no pós-jogo aqui, ó, que eu concordo 100%. O Guarani teve muitas chances, empate justo. Temos que corrigir isso. Esses erros custam pontos, custam vitória, foi o que aconteceu ontem. Vem nos prejudicando na temporada passada e nessa temporada também. É mais concentrado, mais ligado. Essa instituição é muito grande e não podemos ter esse nível de desconcentração em todos os jogos. Então, rapaziada, eu concordo 100% com o que ele falou. Porque o Santos ano passado teve N empates que o Santos tomou no final. Por isso que eu fiquei com medo. Eu tava até antes do jogo. Eu falei assim, o Santos. O final de jogo é muito perigoso para o Santos. O Santos sempre tem essa mania de tomar gol na reta final. E não aconteceu de novo. Eu até falei isso por falar, mas aconteceu. Aconteceu de novo. E ano passado teve muitos jogos que o Santos tomou gol depois dos 40 minutos. Muitos jogos. Que tava com a vitória na mão. Aí eu lembro do jogo contra o Bragantino, contra o Bahia, alguns jogos assim, rápidos que eu lembro que o Santos tomou o gol no final, que foram vitórias que foram jogadas fora. Né? Fluminense, agora lembrei aquele 1 a 0 que o Santos perdeu no Maracanã. O Santos tomou gol nos acréscimos do Fluminense. Então sempre acontece isso, sempre está acontecendo isso, alguma coisa acontece. E assim, a gente viu que o problema não foi agora a base. É os jogadores experientes também, né? Lautaro, Zé Ivaldo, Mike, Zé Rafael, os caras não estão dando conta do recado. Os caras não estão dando conta do recado. O melhor jogador que jogou ontem sem ser da base ali foi o Gabriel Menino, que dos jogadores mais experientes.
que ele começou ontem. Agora, o que está acontecendo com esses caras não encaixarem? Isso, o Santos precisa ir pro mercado. O Santos só trouxe o Gabigol, galera. O time do Santos é o mesmo elenco do ano passado. É o mesmo elenco do ano passado. Somente com o Gabigol. O Gabigol não jogou. O Santos não trouxe reforços. Então precisa ou trazer caras prontos e caras que definem, né? É por isso que eu sempre falo, critico, falo bastante. Vem uns idiotas aí, né? Uns babaca, né? Que faz vídeo aí, fica falando que o Neymar só deu 2 assistências ano passado. O Guilherme deu 6, 7. Meu, não tem que olhar só números, tem que olhar as criações de jogadas que poderiam ser assistências. Por exemplo, quantas assistências o Neymar deu ano passado que o seu Guilherme, que o seu Barreal, que o seu Tiquinho perderam gols? Um monte. Se conta mais de 10, 15 assistências, os caras perdem gol. Perde gol. Então não pode olhar só a estatística, você tem que olhar a análise de campo. Isso era pra ter sido uma assistência. Não foi porque o cara teve incompetência em não fazer gol. É igual o pessoal fala com o Roleiser. O Santos pagou 11 milhões de euros no Roleiser. E o cara só deu ano passado, só fez 2 gols e deu 3 assistências. Quem viu o jogo ontem? Quanta assistência o Roleiser deu? Deixou os caras na cara do gol. Quanto o Palmeiras também. E os caras perdem. O Barreal mesmo, perdeu 1 ou 2 gols ontem com a assistência do Roleiser. É por eles ter saído pelo meio de campo ontem com 2 assistências. E os caras perdem. Aí não conta na estatística, porque o cara perdeu o gol, teve incompetência e perdeu o gol. O Mirassol, o empate do Santos no Mirassol no passado. Quantos gols o Santos perdeu contra o Mirassol? O Neymar deixou o Guilherme, o Arreal 2 vezes na cara do gol. Os caras perderam o gol e não conta como assistência. Mas os analistas, né, de estatísticas falam o quê? Fala, o fulano ali, o Guilherme, e não sei o que, teve números melhor que o Neymar, porque teve mais assistência. Aí chegou num jogo, bateu 2 escanteios, o Santos tá num dia bom, o cara faz 2 gols de cabeça e fez o gol. Mas quantas criações mesmo? Às vezes o cara deu 6 criações de assistência, saiu 6 gols. O Neymar faz 10 de assistência e os caras fazem 2 gols. Então os caras não assistem jogo, os caras ficam lá fazendo qualquer coisa da vida, aí acaba o jogo, depois pega um momento lá, uma hora do dia dele, vai ler lá o resultado, as estatísticas, e anota e fica falando aí que os números dos caras é ruim. Mas não assiste jogo. Eu tenho certeza que esses caras não assistem jogo. Só sabe, é analista estatística. E ainda nem é bom de cálculo, porque não deve nem ser bom de matemática também, né? Porque geralmente essa galera inventa muita notícia ruim, né? Mas enfim. E também, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nem vou ficar falando de arbitragem, porque também foi competência do Santos, mas também não tem sentido nenhum 6 minutos de acréscimo, tá? É tipo aquele acréscimo até empatar. Até empatar. O juiz fraco, pra mim, os juízes do futebol brasileiro são fraquíssimos. Todos deveriam ser obrigatórios ir para o campeonato inglês lá, fazer um estágio, fazer uma preparação lá para poder apitar jogo no campeonato brasileiro. Deveria ser uma regra. A CBF deveria bancar isso pros caras fazer isso, porque a arbitragem brasileira é muito fraca. Os caras são muito ruins. Não passa nenhuma confiança, nenhum árbitro hoje no futebol brasileiro. E minha crítica é isso. Mas é isso, galera. Então, o Santos, hoje, vamos dar classificação do Campeonato Paulista. Galera, a gente tem que lembrar que o Campeonato Paulista, mesmo que a gente não se importa, é um campeonato difícil. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Então, o Santos precisa. Campeonato Paulista. Melhorar. Então, se for aqui na tabela. Vou pegar aqui a tabela aqui. Ó, vamos lá. Tabela do Campeonato Paulista. O Bragantino, Palmeiras aqui em primeiro, Novo Horizontino em segundo, Capivari. O Novo Horizontino, como sempre, né, galera? Bom time, só perdeu para o Santos ainda com muita dificuldade. Santos venceu o jogo. O Novo Horizontino ganhou as outras duas. Capivariano surpreendendo, perdeu a primeira feia, mas já se recuperou. O Santos está aqui no limite da classificação, 4 pontos. Tem menos jogos difíceis. Lembrando que o Santos vai pegar o Corinthians ainda, vai pegar o Red Bull Bragantino, que hoje é um time que já fez 9 gols no campeonato, não tomou nenhum. Goleou o Corinthians, goleou no outro jogo, vem jogando muito bem. E sabemos que o Bragantino é isso. O Bragantino é aquele time de altos e baixos. Sempre, assim, tem partidas que ele joga muito, atrapalha qualquer adversário.
A gente vê isso no Campeonato Brasileiro. Às vezes o Bragantino começa com essa sessão aí, o Campeonato Brasileiro tá lá no G4 e tal, depois cai. Mas é um time que dificulta, né? Como é um time que não tem torcida, não tem pressão de mídia, nada, os caras fazem um time bom, os caras jogam leve. Jogam leve e acaba dando certo. Então, já tem um trabalho consolidado ali, né? Geralmente quem vai treinar o Bragantino é um técnico. Geralmente o trabalho já vem, é um trabalho longevo, né? O Bragantino fica trocando de técnico toda hora. Então eles fazem um projeto mesmo e acaba dando certo. Então o Santos tem partidas difíceis aí, ó. Se a gente for olhar no campeonato, próximo jogo do Santos. Santos e Corinthians, quinta-feira, 7h30, né? Depois do Santos tem o Bragantino, ó, 2 partidas seguidas, dificílimas, né? 4 horas da tarde. E depois o Santos tem o São Paulo. Olha, do Morumbi. Então, olha a dificuldade, como o Campeonato Paulista é difícil, rapaziada. Aí o Santos depois pega o Noroeste, fora de casa, e termina a sua participação na primeira fase com o Velo Clube. Então o Santos tem jogos só difíceis. Só difíceis, mas também o Santos joga muito fora de casa, né, galera? Porra! Eu vejo o Palmeiras, só joga em casa. Não sei que Corinthians joga em casa. Você joga fora, pô. Todo ano o Santos pega 3 clássicos. Sempre 2 é fora. Sempre 2 é fora. Aí aí, por exemplo, Palmeiras joga fora com o Horizontino. Depois pega o São Paulo em casa. Botafogo fora. Corinthians fora e termina com o Guarani em casa. Velho, o Campeonato Paulista é difícil pra todo mundo, né, mano? Por isso que eu falo pra você pega esses times aí pequenos, você tem que ganhar, mano. Você tem que ganhar. Eu sempre comento isso. Então, o Santos ontem viu estatística, eu falei, foi um jogo muito equilibrado, acho que o empate foi justo. A frustração mesmo é o Santos ter tomado esse empate no último minuto, por uma falha individuais, né? Mas foi um jogo, se você for ver aqui, por números muito parecidos, né? E não é só pelos números, a partida mesmo, os times criaram muito, teve chance de gols claros. O que o Santos... o que o Vojvoda precisa fazer? Parar de ser teimoso, insistir em jogadores que não tem mais condições de jogar no Santos. Lautaro não dá, a gente já viu isso no passado, não dá. Não dá, Cabadilho, não dá, Zé Ivaldo, não dá. Escobar, é pra ser banco. Mike, não dá. Pra ser banco, entendeu? Zé Rafael, o pessoal ainda defendeu. Não, esse ano tem que ser Zé Rafael. Não tem como o Schmidt não jogar pro Zé Rafael jogar. Entendeu? Hoje não tem como. Não tem condições. E acho que até hoje é melhor colocar o Rincon do que o Zé Rafael. Até melhor colocar o Rincon que o Zé Rafael. Então o Miguelito precisa de mais espaço. O Robinho Júnior precisa de mais espaço. Alex Duarte, o Luan Pérez na zaga, no lugar do Zé Ivaldo. Né? O Santos precisa de reforços. Bael é bom jogador, mas na esquerda não consegue jogar, na direita joga bem, mas tem que parar de perder gol, que ele perde muito gol. Faz gol, mas perde, entendeu? Tem que ser mais definido. E o Santos não tem um reserva pro Gabigol. Porque, ó, por exemplo, o Tiquinho Soares tá no elenco e não joga. Aí, tá machucado. Meu, o Santos precisa dar um fim no Tiquinho Soares. Precisa arrumar para um time. Faz igual que os vezes Gabigol. Paga metade do salário. Se não der pagar metade, paga 60% do salário. Não tem, ninguém vai investir 1,5 milhão no Tiquinho Soares. Ninguém vai investir 1,5 milhão no cara que se machuca, o cara que não corre, um cara já de 35 anos. O Santos vai ter que pagar 700 mil lá, metade do salário dele. Mas é melhor pagar 700 mil do que 1,5 milhão pro cara que não joga. Entendeu? O Santos deve estar desesperado, esperando esse dinheiro do Souza para poder contratar. A verdade é essa. A verdade é essa. Mas eu não vejo mais o Santos. O Santos ainda continua com os mesmos erros que vem acontecendo no ano passado e no ano retrasado. O Santos precisa melhorar logo esses pontos, porque o Campeonato Brasileiro vai punir mais. Se o Guarani é um time de Série C. Acho que Série C, isso. Se o Guarani fosse um time de... Se fosse o Campeonato Brasileiro um time de Série A, o Santos teria perdido ontem. Entendeu? Como perdeu muitos jogos do Campeonato Brasileiro assim. Essa partida lembrou muitas partidas que o Santos perdeu no Campeonato Brasileiro ano passado. E a diferença é que o time de Série A pune. Né? A qualidade é maior, o nível é maior. Então o Santos não pode fazer. O Campeonato Paulista é justamente para isso, para você consertar esses erros, para quando chegar no Campeonato Brasileiro não acontecerem mais. E o Santos está deixando acontecer. Beleza, rapaziada? Então essa é a minha frustração um pouco, né? Eu acho que o Santos começou o ano uma expectativa boa ali, com o Estélio Gabigol, ganhou o Novo Horizontino, que é um bom time. Não é à toa que o Novo Horizontino ganhou as outras duas depois, mas decepciona em muitos momentos. Ele continua nos decepcionando, continua colocando jogadores que não têm condições de ser titular do Santos. Pode até compor elenco, mas não ser titular do Santos.
Então, dê oportunidade para Gabriel Menino, que chegou recentemente, é novo. Dê oportunidade para Miguelito, que está com mais casca, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Pegou uma experiência boa ano passado nas eliminatórias, no América Mineiro. Eu acho que ele está pronto para jogar no Santos. Põe ele mais para jogar com o Roleiser. E torcer pro Neymar, Gabigol já pegar o ritmo de jogo, tá em todas as partidas. Eu acho que se o Gabigol tivesse ontem, o Santos teria vencido, porque com as oportunidades que o Roleiser criou, acho que o Gabigol teria pelo menos guardado uma ou duas, entendeu? E o Roleiser tem que ser titular. Tem que ser titular. Esquece esses analistas de merda aí, que falam que, mas os números dele no passado, o cara cria, o cara chama o jogo, o cara não se esconde da partida, chama a responsabilidade. Ainda mais quando o Neymar não tá. Ele chama o jogo. Ele tem que ser o 10. Ele tem que ser o 10 enquanto. Hoje em dia o pessoal joga com numeração fixa. Quem é mais velho sabe disso. Antigamente, muitos clubes não tinham numeração fixa. Então, quando o jogador estava suspenso ou era poupado, o cara jogava com o número da camisa do jogador que era o titular. Então, por exemplo, o Gabigol era 9. Ele não jogou. O Tassiano seria o 9 ontem, que é o número mesmo 9. O Neymar tá jogando, o Roleiser tá jogando. O Roleiser tá vestindo a 10, então ele é o 10 ali, quando o Neymar não tá. E é isso, esquece esses analistas de merda, que não entende nada do Santos, não entende de Santos, né? Além de não entender de estatística, não entende de Santos. Não acompanha o Santos para dar as mesmas sugestões que a gente fala. Então, Vinícius Lira tem que ser titular, Escobar não dá. Gabriel Menino, vamos colocando aos poucos ali, mas tem que estar na frente do Zé Rafael. Tem que estar na frente do Zé Rafael. Matheus Xavier, a mesma coisa. São garotos que têm potencial. Miguelito também. E eu sempre falo aqui também por causa da Copa do Mundo. Que se eu acho que se a Bolívia for para a Copa do Mundo, o Miguelito desempenhar um bom papel lá, o Santos vai vir dele bem. Prata da casa. É jogador do Santos. É ativo do Santos. Então o Santos tem que dar valor a isso. É um cara que pode valer muito lá na frente. Entendeu? Então, mas e ainda tem que dar rodagem. E não é só por isso. Porque ele tá jogando bem. Ele não tá jogando mal. Ele já tá mais experiente. Né? E no ataque tem que começar a colocar os caras, começar ali a mudar. Não dá pra jogar com o Lautaro, não dá pra jogar com o Cabadeiro, e tem que começar a rever isso aí. E na zaga, voltar com o Lampérez pra jogar com o Adonis Frias ou dar uma oportunidade com o Alex Duarte. Eu voltaria com o Lampérez porque ele já vinha jogando bem ano passado. Eu não entendo por que o Lampérez saiu do time, até hoje. Né? Beleza, rapaziada? Mas por enquanto as foram essas, tá? Curta e se inscreva no canal Fantástico News e deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo, tá bom? Que eu respondo vocês. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.